Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Não Desista. Se você passou ou está passando problemas difíceis na sua vida, diante dos quais você não tem tido uma solução, não tem tido uma saída para eles, aqui no programa você vai se identificar com histórias, casos verídicos de pessoas que igualmente estiveram desesperadas. Porém, através de uma direção que receberam, através de um poder sobrenatural, a vida delas mudaram. Inclusive, eu tenho aqui em estúdio comigo hoje a senhora Livina, que em instantes vai estar falando sobre quais foram os piores momentos da vida dela. Senhora Livina, bom dia. Bom dia. Qual foi o pior momento da vida da senhora? O pior momento foi quando eu comecei a fazer planos para me suicidar. Não tinha mais sentido viver. Não tinha mais sentido a minha vida. Claro que para a senhora chegar ao ponto de planejar a própria morte, é porque a senhora já tinha passado diversas situações, já tinha tentado de tudo para ser feliz e aparentemente era um caso perdido, Exato. Correto? Um caso perdido. Você já pensou em acabar com a própria vida? Você, por acaso, está sofrendo com depressão? Está carregando na sua alma um vazio existencial? Nada faz sentido, tudo se tornou cinzento? A vida para você parece que já não tem jeito, já não faz sentido você continuar vivendo. Eu quero deixar à sua disposição a nossa central de atendimento, o SOS, que vai com certeza lhe dar o apoio que você precisa. Inclusive, nós temos uma equipe de pessoas preparadas, prontas a lhe atender. Pelo 218-36-8008, o pastor Maione está a posto. Pastor Maione, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Nós estamos aqui a posto do nosso SOS, onde temos recebido várias ligações. Inclusive, eu tenho aqui já a Ana, que ligou aqui de Lisboa. Ela pede oração pela saúde, que está mal. A Aduzinda, de Almada, pede também oração pela saúde. E temos aqui um pedido que chamou a atenção, a de Olinda, de Mafra. Ela pede oração para um familiar que está com depressão. E, inclusive, essa pessoa que nos acompanha, você vai ficar sabendo mais do programa a respeito do tratamento que eles damos contra a depressão. Caso você tenha alguma dúvida, precisa de uma orientação, ou até mesmo marcar um atendimento personalizado com um dos nossos responsáveis da Igreja Universal, você pode ligar para cá que nós estaremos de plantão para lhe atender. Se você precisa de um atendimento, liga agora. De repente você não quer falar com mais ninguém, se fechou, está realmente muito deprimido. 218-36-8008 é o número pelo qual você pode nos contactar. Desde já também quero deixar à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 91-861-7038. Você pode falar diretamente conosco. Motivos que levam à depressão. Quais são eles? Eu já volto. Não tem hora nem data para aparecer, não escolhe sexo, idade ou status, mas é um dos transtornos psicológicos mais frequentes em Portugal e com maior devastação registada. A depressão é uma doença mental que aumenta todos os anos no país, colocando-o como o segundo em todo o mundo com maior casos registados per capita. É uma doença tão grave que a Organização Mundial de Saúde calcula que até 2030 seja de todas a doença mais comum no mundo, superando os números de cancro e doenças cardíacas. Em Portugal, as doenças do foro psicológico tiveram em 2 anos um aumento significativo. Os casos de depressão, por exemplo, tiveram um crescimento de 17%. Causam uma alteração significativa da vida do doente, seja a nível profissional, social e familiar, originando uma tristeza profunda e a falta de interesse pela vida. Mas o que a ciência nos diz relativamente à depressão é que existem pessoas mais predispostas a este estado do que outras. Pessoas com grandes alterações de humor. A ciência chama-os de neurotransmissores alterados. São responsáveis pela comunicação dos neurónios na área cerebral relativa às emoções. Por isso, quando uma pessoa nasce com estes neurotransmissores naturalmente mais baixos, o sistema límbico e a sua percepção das emoções ficam comprometidos, podendo causar a depressão.
Outra tendência para sofrer com esta doença prende-se com fatores genéticos. Estudos mostram que se um dos pais tiver depressão, o risco do filho sofrer desta doença é 3 vezes maior. E se ambos os pais sofrerem com a patologia, a probabilidade de desenvolvimento da depressão sobe para 75%. As mulheres e idosos também têm uma maior tendência para sofrer com esta doença. Os especialistas acreditam que, por serem mais emotivas, as mulheres correm o risco de sofrer mais. Já no caso dos idosos, o isolamento e abandono pode ser um fator determinante para o desenvolvimento da depressão. O surgimento de uma doença crónica é outro dos principais fatores que pode despoltar a doença. As dores no corpo, os tratamentos evasivos, a alteração do estilo de vida, a debilidade física e a morte iminente são fatores determinantes para o aparecimento da depressão. Abuso sexual, violência doméstica, sequestro, um acidente grave ou a perda de alguém querido. Todas estas situações trazem traumas para quem as vive e, por isso, são também, para os especialistas, outros fatores que podem desencadear a depressão. E quanto mais se alimenta o trauma, pior. De acordo com os cientistas, situações traumáticas vividas na infância são uma bomba pronta a explodir no que a depressão diz respeito. A depressão soma cada vez mais vítimas. Somente em Portugal calcula-se que haja 400 mil pessoas diagnosticadas, uma doença que surge devagar e que devagar também pode desaparecer. A depressão impede a pessoa de seguir adiante. Tem impedido muitas pessoas e talvez você está vivendo este drama. Eu vou conversar agora com a senhora Jacinta, de Porto Alegre. Ela está pelo Skype, nós estamos aqui em direto nesta manhã, e ela tem uma história surpreendente. Ela sofreu com problemas terríveis, que a filha passando por depressão, então trouxe sérias dores. Senhora Jacinta, bom dia. Bom dia, pastora. Hoje está tudo bem? Sim, graças a Deus. Muito bem. E quais foram os problemas, então, que a senhora enfrentou? Foi a filha que esteve depressiva? Sim, pastor, foi. Foi a filha porque ela foi vítima de uma bruxaria. E ela começou por ter medo, estava em casa, não conseguia dormir, só se deixava dormir à parte da madrugada e assim que dormia começava a ter pesadelos. Começou por sentir picadas no corpo, sentir vultos, sentia que lhe estavam a picar e quando ficava a picar apareciam nódoas negras. E quando se levantava sentia dores no corpo. Ela começou por ficar sempre cheia de medo. Quando eu e o pai saíamos para o trabalho, ela levantava-se logo e vinha para a cozinha porque diz que era o sítio onde ela menos medo tinha. Acabamos por começar a ouvir barulhos em casa, sentíamos vultos, foi um terror. Começámos por ir aos bruxos, não resultou, cada vez estava pior. Fomos ao psicólogo, fomos ao psiquiatra e o psiquiatra dizia que eram coisas da cabeça dela, que ela não ouvia nada, ela imaginava aquelas coisas todas, mas não era. Um dia foi-me falar da Igreja Universal. Nós viemos, foi o meu irmão que me convidou, eu aceitei e vim. Quando nós chegámos à igreja, ela parecia um zumbi, porque a cada dia que passava ela estava pior. Nem com a medicação do psiquiatra ela melhorou. Quando nós chegámos na igreja, começámos a ouvir a palavra, o pastor começou-nos a orientar, começámos por fazer aquilo que o pastor nos orientava e a cada dia ela começou a melhorar. Começámos a vir nas reuniões da libertação, ela começou a libertar-se e cada dia começou tudo a correr melhor, porque ela foi afetada em todas as áreas da vida dela,
na escola, porque ela estava a tirar uma licenciatura, ficou bloqueada, ela não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Daí para a frente ela conseguiu terminar a licenciatura, de seguida fez um mestrado, tudo correu bem. Tudo. Quer dizer, o drama da vida da senhora foi a filha. Quanto tempo durou este tormento todo, senhora Jacinta? Mais ou menos um ano e meio. E nesse um ano e meio a senhora correu diversos lugares e não se entendia o problema dela, certo? Não. Cada vez estava era pior. Os sintomas dela muito parecidos com a depressão, e realmente ela entrou numa depressão. Sim. Mas a origem inicial Sim. foi realmente esse mal espiritual que fizeram e que trouxe todo este transtorno, confirmando que realmente muitos casos de depressão são oriundos de males espirituais. E uma vez que a senhora chegou com ela na Igreja Universal, a senhora aprendeu a usar a fé e hoje está tudo diferente, correto? Tudo, pastor, está tudo transformado. Ela conseguiu tudo aquilo que ela queria na área dela, casou-se, está tudo transformado. Ela hoje está bem, graças a Deus. Muito bem, parabéns à senhora e à filha. A senhora frequenta a nossa igreja em Porto Alegre, é isso? Sim, pastora. Muito bem. A senhora sabe a morada aí de Porto Alegre? Sei, mas agora não me recordo. Está aí, ó. Avenida das Descobertas 23, é isso, não é? Sim, é. Então, Sim, se alguém quiser falar pessoalmente com a senhora, conhecer melhor o seu caso, a senhora confirma tudo isso pessoalmente, não é assim? Sim, confirmo. Muito obrigado. Um bom dia para a senhora. Obrigado, pastor. Bom dia. Bom dia. Está aí. Uma mãe que se encontrava aflita, desesperada, ela hoje feliz. A mesma filha que estava dada como um caso perdido, incompreendida pelos especialistas, que não entendia o que ela estava vendo, o que ela estava ouvindo. Ela estava tendo um comportamento como se fosse uma pessoa louca, quando, na verdade, uma jovem inteligente, uma jovem estudada, como você viu a mãe afirmando. Mas, infelizmente, é assim. Quando o mal ele entra na vida da pessoa, a pessoa pode ter tudo para ser feliz, ela pode ter tudo para ter sucesso, mas, infelizmente, ela fica presa e a vida dela só tende a piorar. Se é assim que você se sente, nos contacte. Deixe o seu nome para a oração. Nós vamos interceder por você e determinar que este mal que tem tirado a sua alegria, a sua paz, ele venha sair. O nosso telefone é o 21-836-8008. O nosso WhatsApp também fica à disposição de todos vocês. É o 91861-7038. E eu quero mostrar para você agora quais são os sinais, os sintomas de uma depressão. Se você tem estes sintomas, ainda que você não foi diagnosticado com depressão, porque às vezes leva um tempo, vocês vão ver isso aqui no caso da senhora Livina, que está conosco em estúdio, ela só foi diagnosticada com depressão mais tarde, porém ela já apresentava alguns dos sintomas, e é isso que nós queremos mostrar para você agora. A angústia sentida sufoca e cria um estado de bloqueio e apatia onde se chora facilmente. Uma tristeza constante que não se controla. A depressão é muito mais do que angústia ou sofrimento normal. É uma doença que envolve sinais e sintomas que irão durar semanas, meses ou anos. Os sinais são: sentimentos de desamparo e desesperança. Sente que nada vai melhorar e que não há nada que possa fazer para melhorar a sua situação. Alterações do sono. Sente que dorme excessivamente, que tem dificuldade em adormecer ou que acorda muito cedo. Raiva ou irritabilidade. Sente-se agitado, inquieto ou até mesmo violento. O seu nível de tolerância é baixo e irrita-se com facilidade. Perda de energia. Sente-se fatigado, lento e fisicamente esgotado. Sente todo o corpo pesado e até mesmo pequenas tarefas o podem esgotar. Autoaversão. Critica-se constantemente, desenvolvendo fortes sentimentos de inutilidade ou de culpa.
comportamentos autodestrutivos. Como um escape à dor sentida, adota comportamentos abusivos como o consumo de substâncias psicoativas, o consumo de álcool, o jogo compulsivo ou mesmo a automutilação. Problemas de concentração. Tem problemas em concentrar-se, em tomar decisões e tem lapsos de memória frequentes. Desconforto e dores inexplicáveis. Sente um aumento de queixas físicas como dores de cabeça, dores nas costas, dores musculares e dores de estômago. Ideias suicidas. Nos casos extremos de tristeza e depressão, algumas pessoas entram em espirais de angústia tão grandes que, ao não encontrarem uma forma de alívio para as pressões da sua mente, a morte pode parecer ser a única saída. Se se identificou com algum destes sintomas, você pode estar a ser vítima de depressão. Mas existe um tratamento, em 3 minutos, sem internamento, sem remédios e completamente gratuito. Saiba mais numa Igreja Universal mais perto de si. Esta intervenção de 3 minutos nós fazemos pessoalmente. A senhora Livina estava meneando a cabeça que sim, o tempo todo durante a matéria. O seu passado identifica-se com esta matéria, senhora Livina? Exatamente. Era exatamente aqueles sintomas que eu tinha. Quais assim que chamou mais a atenção da senhora? Muita irritabilidade. Eu irritava-me com tudo e sem nada. Comigo própria, com os objetos em casa. Algo que não me corresse assim do meu jeito quando eu estava a fazer ali. No momento eu ficava irritada, jogava tudo pelo ar. De repente começava a chorar, sem parar, e ficava desesperada. A senhora estava o tempo todo ali. Eu acho que tem alguns outros ali que a senhora se identificou. Sim, eu já vou conversar com a senhora, mas antes eu queria deixar mais uma vez à sua disposição o nosso WhatsApp. Você pode nos enviar uma mensagem, você pode conversar conosco, tanto pelo SOS, que é o 21-836-8008, como por este WhatsApp, que é o 91861-7038. Eu tenho uma mensagem, inclusive, que ela diz assim: boa noite, pastor, você pode me ajudar na oração para o meu filho? O médico disse que ele está com problema de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade. Ele tem momentos, pastor, quando reage muito mal. Só tem 14 anos, agora ele fica trancado no quarto, come no quarto, deixa tudo no chão, não arruma. Agora diz que não tem vontade de viver, não quer mais viver. Mas eu confio em Deus. A senhora deve manter essa confiança em Deus. O caso anterior que eu conversei, da senhora Jacinta, é muito parecido com o seu. Ela teve problemas com a filha. E ela trazendo a filha até a Universal, ela recebeu este tratamento contra a depressão e a filha ficou livre. É o que a senhora tem que fazer. Ainda hoje, nos procure pessoalmente, porque já chegou um caso muito preocupante, o fato dele ter perdido o gosto pela vida. A senhora não pode ignorar de todo. Aliás, sempre que você vê alguém falando que vai acabar com a vida, que a vida já não faz mais sentido, não ignore. Não deixe para depois o que você deve fazer no momento. Se disponibilizar para ajudar, dar atenção para aquela pessoa, tentar compreender o que está dentro dela, porque a pessoa, quando chega a verbalizar que ela já não quer mais viver, é porque ela já vem pensando nisso há algum tempo. Em alguns casos, a pessoa já tem tudo planeado e ela está mesmo ao ponto de intentar contra a própria vida. Então, eu aconselho a senhora nos procurar ainda hoje. Eu, por exemplo, vou estar ali no Templo Maior durante todo o dia. Estarei à disposição. Se quiser me procurar, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. Nós temos centenas de Igreja Universal espalhadas em todo Portugal e a senhora consegue a nossa morada pelo 21-836-8008, aquela que fica mais perto da casa da senhora. No caso da senhora, nós vamos enviar pela mensagem resposta ao seu WhatsApp, tá bom? Então, hoje ainda, nós contamos que a senhora nos procure. Senhora Livina, nos conta então, por favor, quando foi que começou o sofrimento da senhora? O que despertou essa depressão? O que aconteceu? Conta-nos um pouco da sua história. Eu levei uma vida sempre muito difícil, desde criança.
Eu lembro que eu não fui criança, não fui jovem, não fui nada. Eu não tive amparo dos pais, comecei a trabalhar com 11 anos, sempre sozinha, praticamente, assim um pouco à deriva. Casei muito cedo. Eu lembro que os meus pais entenderam que eu devia casar e procuraram bruxaria. Eu usei roupa interior passada num fumo, que me recordo daquilo até o dia de hoje. Eu tinha uns 16, 17 anos por aí. E eu só sei que um ano depois eu estava a casar. Eu lembro que eu chorei o casamento todo. Quando pode ser um dia feliz para qualquer pessoa, para mim não foi. Se me perguntarem porquê é que eu chorava, eu não encontrei explicação para aquilo. Casei e sofri de violência doméstica durante 13 anos. Desse casamento nasceram 2 filhos, que eu tive que criar também praticamente sozinha. E aí já eu era uma pessoa muito triste. Eu em criança não fazia amizades. Eu lembro que eu ia à escola e eu isolava-me num canto, eu não falava com ninguém, eu não brincava. Eu era muito triste. E isso foi se prolongando ao longo da vida. Saí daquele casamento, um casamento muito conturbado, um sofrimento muito grande. Porém, depois conheci outra pessoa, voltei a casar, depositei a minha vida naquele casamento. Ou seja, aquilo para mim era o ideal, o casamento perfeito, que eu considerava perfeito. Porém, esse casamento durou 12 anos, ao fim de 12 anos acabou sem explicação. Foi aí que eu comecei a mergulhar. Chorava muito, eu chorava de noite e de dia. As pessoas até diziam que eu tinha uma torneira dentro de mim, porque eu chorava, mas chorava. Nem eu sabia porque é que eu chorava. Sempre muito triste, e aí começou a vir o desânimo, aquela tristeza profunda, o vazio na alma. Comecei a ficar doente constantemente. Passava o tempo todo no médico. Até que a médica diagnosticou uma depressão. Ela falou para mim: a senhora está depressiva e eu vou ter que lhe passar medicação. Eu comecei a tomar medicação. Eu lembro que eu comecei ali a tomar a sertralina, 10 miligramas, mais ansiolíticos, mais tranquilizantes, mais essas coisas assim. E constantemente eu ia lá porque o meu problema agravava-se. E eu chegava lá e dizia: doutora, eu estou a sentir isto, eu estou a sentir aquilo, eu estou a sentir o coração a bater na cabeça. Parece que a minha cabeça vai explodir. E ela olhava, chegou uma altura que eu digo sinceramente, a médica já não sabia o que é que me havia de fazer, porque ela dizia-me assim: ai, mas o que você me está a contar é tão estranho. E eu penso que ela já me dava medicamentos, porque nem ela já sabia o que é que havia de fazer. E aquela depressão foi sempre se aprofundando cada vez mais, e ela aumentava as doses de medicação. Ou seja, eu comecei com o Sedoxil, um comprimido, passei para 2, 3, 4. Na farmácia já não me queriam dar os medicamentos, porque eles diziam: a senhora está a consumir medicamentos demais, só pode consumir um comprimido deste, já está a consumir 4. A sertralina começou 10 miligramas, passou para 20, passou para 50. Ao fim de 7 anos estava com 100 miligramas de sertralina. Meu Deus! Sempre a aumentar, começaram a vir problemas de saúde. Eu comecei a ficar com problemas de estômago. Eu fiz várias paragens de digestão. Os médicos mandavam-me de um lado para o outro fazer exames aqui, exames ali, não descobriam nada. Mandaram-me engolir uma videocápsula. Eu fui toda filmada por dentro, para realmente entenderem o que é que se passava com o meu estômago, porque até a água que eu bebia subia na boca e queimava-me a boca toda. Então os médicos diziam que isso deve ser ácidos que a senhora tem no estômago que faz isso. Só certo é que eu sei o que é que eu sofria, porque eu tinha dores de estômago, que era uma coisa. Umas dores horríveis. Aquilo tudo foi passando.
ao fim porque isto foi um desenrolar, não foi tudo assim de repente, da noite para o dia. Depois comecei a ficar com muitas dores de cabeça. Dores de cabeça, dores de cabeça, dores de cabeça, dores de cabeça. Eu tomava comprimidos para a dor de cabeça. Quanto mais comprimidos eu tomava, mais dor de cabeça eu tinha. Dores das costas também. Depois ao fim de um tempo, eu comecei a ficar com muitas dores nas costas, deitada. Não era quando eu estava de pé, mexer-me de um lado para o outro. Era quando eu estava deitada, dormia aí assim umas 2 horas e depois começava a ficar com umas dores horríveis de costas que eu tinha que me levantar e andar pela casa. Ou seja, eu dormia umas 2 horas para aí. Nós podemos dizer que a senhora deve ter tido momentos de felicidade, mas a vida da senhora foi um inferno, né? Foi um inferno. Desde sempre. A senhora não tem assim muitas recordações de uma vida feliz, né? Não, se me perguntarem as minhas recordações de uma vida feliz, eu não sei quais foram. Porque eu não consigo identificar uma felicidade de uma vida assim. Até mesmo aqueles momentos de felicidade no segundo casamento, depois é como se tivesse sido um sonho, que se tornou um pesadelo e que tudo se desmoronou, né? Um pesadelo, porque eu também depois carreguei muito ódio. Porque quando nós depositamos uma confiança total numa pessoa e depois aquilo ali não foi aquilo que nós esperávamos, aí começa a vir a mágoa, começamos a alimentar aquela mágoa e depois começa a vir o ódio. E o ódio consome. O ódio é um cancro na alma, como eu costumo dizer. Como é que a senhora estava quando a senhora chegou na Universal? Portanto, eu cheguei na Universal a fazer plano de suicídio. Eu quase que já nem trabalhava. E a senhora estava mal? Muito mal. A senhora estava debaixo dessas dosagens elevadas de medicação? Estava debaixo dessas dosagens elevadas. Como é que a senhora ficava com tanto remédio em cima? Por incrível que pareça, eu com essa medicação toda, no início, eu dormia. Porque aquela medicação faz nós ficarmos como dopados. Uhum. Mas também a vida não faz sentido nenhum. E eu até dormia. Mas depois, ao passar dos anos, eu já não dormia com a medicação também. Ou seja, quando eu cheguei na igreja, eu já nem dormia. Eu dormia 2 horas por noite. A senhora chegou na igreja há quanto tempo atrás? Eu cheguei em 2015. 2015, então vão para 4 anos. Fevereiro de agora. 2015, faz agora 4 anos. 4 anos. Quando a senhora chegou na Igreja Universal, o que mudou? O primeiro sinal foi as dores de cabeça desapareceram, as dores das costas desapareceram e eu comecei a dormir sem medicamentos. Um grande sinal, né? Porque eu, quando cheguei, eu estava tão desesperada que eu tinha que me agarrar com toda a minha força a esse Deus. Foi a minha única opção que eu tive. Eu não tive escolha. Eu disse, ou é isto, ou então eu vou morrer mesmo. E eu lembro-me que eu me agarrei, de facto. E um certo dia eu falei assim, se esse Deus é tão grande assim, eu não tenho que ser depressiva. Eu um dia de manhã ia tomar aqueles medicamentos, todos, aquela quantidade de medicamentos, e eu agarrei naquilo tudo e digo assim, não. Eu não vou tomar mais medicamentos nenhuns, porque agora este assunto é com Deus. E eu joguei aquilo tudo assim, com toda a raiva no lixo. Assim, acabou. A senhora já estava tomando esses medicamentos há quantos anos? 7 anos. 7 anos. Eu vivia de medicamentos. Ou seja, E de repente, assim, toma uma decisão. Foi essa decisão. E eu lembro que isso aconteceu quando eu fui dormir e já não tinha aquelas dores nas costas. E já não tinha aquela dor de cabeça. Eu assim, então, mas porquê que eu tenho que estar a tomar medicamentos? E deu-me aquela... Foi assim uma coisa de momento. Joguei aquilo tudo no lixo. Acabou. Quer dizer, se eu já fiquei curada da dor de cabeça, se eu já fiquei curada da insônia, se Deus me livrou disso, me livra do resto. Deixei completamente. Até o dia de hoje. Livrou. Nunca mais tomei um medicamento. Está curada. Graças a Deus. Há 7 anos não, há quase 4 anos. Quase 4 anos. Curada da depressão. Curada. O que parecia impossível. Parecia impossível. Eu chego no centro de saúde à frente da minha médica e ela olha para mim e diz-me assim, olha, eu não sei o que é que você fez, mas seja lá o que for que você fez, continue.
Ela fica assim, nem ela encontra explicação. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, que siga também o conselho da médica da Livina, que diz no caso da Livina para continuar. E de repente você está aí depressivo, triste, abatido, tomando muitos medicamentos, numa situação delicada, deplorável, e já não sabe mais o que fazer. Como no caso dela, os remédios já não surtiam efeito. Então dê o passo que ela deu. Busque aquilo que ela buscou. Você não vai se arrepender. Ainda hoje, você pode estar conosco na Universal. Nós temos as portas abertas. A Universal não fecha. Você pode ter certeza. Onde você for, vai ter uma pessoa preparada para lhe ajudar. Nós estamos em Lisboa, mas nós temos Universal espalhada por todo o país. Você pode ligar agora para o 21-836-8008 para pedir a morada mais perto da sua casa. Se você ligar agora, você já vai colocar o nome para a oração. Daqui a pouquinho eu vou fazer aqui no programa e lhe convido a participar comigo desta oração. Eu, a senhora Livina, vamos participar juntos da oração e você também pode preparar o seu copo com água. Prepare o seu copo com água, mas deixe incluído na oração o seu nome, o nome de um familiar, de um filho que também está dependente de remédios e nós vamos orar e interceder em seu favor. Eu já volto. Sejam todos livres agora, sejam libertos agora, sejam curados agora, sejam abençoados agora, livres de toda opressão, de toda depressão. Sexta-feira, no Templo Maior, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Enveredei pelo mundo da droga, pelo mundo do vício, e foi quando eu tentei o primeiro suicídio. Eu fiz um cocktail. Eu não me dava valor, não é? Porque quem tem depressão não se valoriza. O que é que eu estava cá a fazer? Não tinha solução, não via solução para a minha vida. E foi quando eu tentei, segunda vez, cortando os pulsos. Como tem reagido a este diagnóstico? Aconteceu que, perto do casamento, o meu namorado, o meu noivo, rompeu o noivado comigo. E eu entrei em desespero profundo. E eu descobri, no fim, que eu não estava bem por dentro. Porque o tratamento não funciona. Eu procurei os médicos e não foi nada detectado. Aliás, o médico até achava que eu ia ao médico só para chamar a atenção. Eu vi que ali ninguém me conseguia ajudar e me podia ajudar. Então aquilo fez-me tornar uma pessoa violenta. Se está a gastar dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira no Templo Maior, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você será curado. Hoje eu tenho vontade de viver, não é? Eu fui curada há 13 anos da depressão. Eu fui liberta de toda a medicação. E hoje estou aqui, sou diferente completamente. O meu interior, eu tenho alegria, sou uma pessoa que estou sempre a sorrir. O meu noivo voltou para mim, pediu-me perdão, casámos, tivemos um bebê lindo. Tornei-me uma pessoa forte, lutadora, a lutar pelos seus objetivos. Hoje eu posso dizer que eu sou a mulher mais feliz do mundo e que tristeza, nunca mais. Nesta sexta-feira ao meio-dia no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Está aí esta oportunidade, nesta sexta-feira, meio-dia. Eu estarei lá juntamente com o Senhor Bispo Domingos, que só não está aqui hoje conosco, porque ele fez uma viagem missionária e estará retornando. Até sexta-feira já estará. Se você recebeu uma revista como esta, que eu tenho aqui em mãos,
não é coincidência você agora estar diante desse programa. Realmente Deus quer mudar a sua situação. Essa revista com depoimentos surpreendentes de pessoas que também venceram a depressão, ela tem sido distribuída porque nós estamos num combate nacional à depressão, como você pôde ver aqui hoje no programa, e ainda vamos conversar com mais pessoas, inclusive nós vamos até o Algarve dentro de instantes, onde o meu colega está lá com uma pessoa. Mas antes eu queria falar para você que está passando pelos sintomas de depressão, porque muitas pessoas, como a senhora Livina, demorou muito tempo para ser diagnosticada, mas já vem sofrendo com este problema que infelizmente tem dado o cabo da vida de muitas pessoas. Por exemplo, as dificuldades que você tem de concentração, a falta de memória e os pensamentos de morte e de suicídio. Talvez você começou a perder o interesse pelas atividades que outrora você gostava, uma inquietação constante, uma irritabilidade, isolamento, sentimento de tristeza, de culpa, um vazio interior, pessimismo, ansiedade, desesperança, ou até mesmo começou já a refletir no seu corpo, como foi o caso da senhora Livina, insônia, ou de repente excesso de sono, falta de energia, fadiga, alteração de apetite, perda de peso, são os sintomas da depressão. Nos envie uma mensagem, nós podemos te ajudar. O 91-861-7038 está à sua disposição, o nosso WhatsApp, ou então você liga agora, você desabafa, você coloca o seu nome para oração, você inclui o nome de um familiar, daqui a pouco eu estarei fazendo uma oração aqui no programa, você pode também preparar o seu copo com água, que nós vamos estar intercedendo em seu favor. Nosso SOS é o 21-836-8008. Nós vamos agora a Portimão, onde está o Ribeiro, e ele vai conversar com a dona Luísa. Ribeiro, fique à vontade. Bom dia a todos do programa Não Desista, e nós estamos aqui em Portimão com a dona Luísa, ela que tem uma história de libertação, transformação de vida muito forte, porque desde jovem ela foi usuária de drogas, né? Estava me falando que vivia uma vida sofrida. Luísa, como é que era a sua vida antes de chegar na igreja? É assim, eu antes de chegar na igreja, eu conheci o que a sociedade apresenta, é drogas, é... Isto para voltar ao início, é assim, nós quando somos adolescentes, o normal, que é o normal sempre, é sair com os amigos, conviver, beber, e eu ingressei nessa parte, comecei com muitos comprimidos, porque Você se lembra da idade que você começou a usar os comprimidos? 12 anos. 12 anos nós tínhamos uma mania que era tomar comprimidos que a gente encontrava lá em casa das avós, e depois com álcool, que era para ficarmos muito eufóricos. E daí para frente começou as outras coisas? Daí para a frente, é assim, dos comprimidos a gente, e mais drogas, também comecei com os primeiros, o primeiro consumo de AX, consumo de comprimidos, álcool, tabaco, 12 anos. Aqui também fazia, para ter dinheiro, eu fazia muita chantagem, como estava muito anestesiada, de cortar-me para chamar a atenção aos pais, para darem dinheiro, estas estratégias, e o meu ingresso no mundo das drogas foi evoluindo. É assim, aos 16 anos comecei a mexer com heroína, aos 19 era adicta à heroína, de uma forma muito... topo, eu cheguei ao fundo do poço com a heroína, cocaína, e a minha vida foi por aí. Eu fiz muitos tratamentos, eu tentei sempre desportos, fiz artes marciais para conseguir aumentar a resistência do organismo para combater o vício, mas não consegui. Consegui um mês sem consumir heroína, lá vai lá e eu. E isto é assim, eu tinha um medo de a ressaca, para quem consumiu sabe que basta a gente consumir uma vez, a gente já se foi. E eu cada vez que me acontecia aquilo, eu já tinha um problema muito grande. E pronto, e foi assim que cheguei. Você conseguiu por um tempo se ver livre do vício, mas quando voltava pior. Teve um momento em que você pensou assim, eu vou viver viciado o resto da minha vida? Sim, é assim, eu pensei, isto é o que eu quero da minha vida, porque a gente faz aquilo que gosta.
Pronto. Só entendi que aquilo estava errado depois. E então eu dizia, mesmo deixando, eu quando for velhinha, eu vou me dedicar a isto sempre. E esse era o meu objetivo de vida. Fazia tudo para estar ali. Economicamente, financeiramente, como é que era a sua vida? É assim, quando eu fiquei com 2 filhos sozinha, é assim complicado, porque eu entrei, para dizer, na igreja, eu estava grávida da 2ª gravidez de 8 meses, até que foi-me proposto para tirar a filha que ia nascer, porque eu não ia ter condições financeiras e nem psicológicas. É muito, uma pessoa sozinha suportar 2 crianças é um impossível, não é? E então cheguei com... Cogitar, se você pensou nisso, em tirar a criança? Pensei, muitas vezes, pensei. Lhe foi dito isso para você fazer? Também. Foi. Hoje você está bem, a vida financeira estabilizada? Tá, este ano consegui a minha empresa, tenho em diversos ramos, tenho imobiliário, alojamento local e seguros. É assim, a minha vida está completamente transformada. As crianças? Já são grandes, né? O tempo passa. É assim, são crianças, o meu filho já é um homem. Tenho todo o orgulho, são os meus tesouros aqui na Terra. Né? E principalmente você. Eu sou com garra, eu tenho força, sou contente, independentemente da situação que me aparecer à frente, eu aprendi a superar, e hoje em dia assim, não há nada mais importante de eu estar bem. Não preciso de nada para estar bem, eu sou feliz. E isso é o que toda a gente quer. E você que acompanha o programa e quer também o que a Luísa tem, você pode buscar a Igreja Universal do Reino de Deus nesse próximo domingo, na concentração de fé e milagres, pelas 9h30 da manhã. Aliás, eu desafio você a mudar a sua história de vida. Você que é viciado, seja qual for o vício, seja qual for o problema. Aliás, se não é vício, é doença, é depressão, ou é um mal espiritual, saiba que há uma solução, nada está perdido. Eu desafio você a sair de casa, a mudar a sua história como a Luísa mudou. Você pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Muito obrigado, Luísa, e obrigado a todos. Obrigado, Ribeiro. Obrigado, Luísa. Fica aí. Mais um caso surpreendente de superação. Problemas considerados irreversíveis. Situações onde apenas um milagre poderia mudar. E é isso que eu quero falar com você que está sofrendo, desesperançado, enfrentando um problema que, humanamente falando, ele é impossível. O Senhor Jesus, ele afirmou, ele garantiu que os impossíveis dos homens, eles são possíveis para Deus. E neste domingo, nós estaremos na concentração de fé e milagres, tanto no Templo Maior como em todas as Universal, e você não pode ficar protelando o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Deus está mostrando para si que Ele se importa consigo, Ele ouviu o seu clamor, o desespero da sua alma, quando você disse, me mostra uma saída. Se o Senhor existe, me mostra um caminho, me faz enxergar uma luz. E olha o que você está vendo agora. Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus, Ele vai mudar a sua situação. E neste domingo, nós estaremos lhe aguardando na concentração de fé e milagres. Nós temos à sua disposição para você já colocar o seu nome na oração, o seu nome, o problema que você está enfrentando, o SOS espiritual. O telefone é o 21-836-8008. Nos contacte, porque nós teremos todo o prazer em lhe ajudar. Inclusive, nós vamos voltar à central com o pastor Maione. Pastor Maione, eu acredito que várias pessoas têm nos contactado, não é assim? Exatamente, temos aqui o nome de várias pessoas que têm pedido oração, têm desabafado, têm marcado também o seu atendimento. Eu tenho aqui o nome da Maria, do Porto, ela está com problemas de saúde e pede ajuda em oração, assim como a Carolina, de Cruz de Pau, que também tem tido dores e pede oração pela sua saúde. E temos aqui o caso da Maria, do Porto, que enfrenta problemas graves no seio familiar, com tentativas de suicídio e mortes. Ou seja,
passando um grave problema na sua família. E você que nos acompanha agora, seja de qualquer lugar, nós nesse domingo, como foi falado, teremos a nossa concentração de fé e milagres com o encontro das famílias. Aqui no Templo Maior, a partir das 9 horas, toda a equipe de pastores já estará disponível para atendimento. Caso você não consiga chegar às 9 horas para ser atendido antes, logo após acabou a reunião, das 9h30 ao término da reunião, estaremos ali de plantão para atender a cada um, a te orientar. Uma coisa é certa, se você tomar essa atitude, essa decisão de vir estar conosco, nós podemos te ajudar. E agora mesmo, pelo 21 836 8008, você já pode marcar, inclusive agendar o seu atendimento. Muito obrigado, pastor Maione. Nos contacte, ainda que seja para incluir o seu nome na oração, que daqui a pouquinho nós vamos realizar. Eu quero mostrar para você estas imagens do interior do nosso Templo Maior, onde domingo às 9h30 da manhã você pode estar conosco. O Senhor Bispo Domingos tem realizado este encontro que tem sido muito especial. Pessoas de diversas partes, pessoas de diversas religiões, de diversos níveis sociais e culturais, elas participam conosco, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus disse: vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Vamos supor que você queira participar da concentração de fé e milagres e não queira falar com ninguém. Então você pode chegar, tem um amplo estacionamento, nós vamos mostrar para você agora o exterior do Templo Maior, onde você pode parquear o seu carro. Lá no cimo da imagem está o metro de Chelas. É ali, a 200 metros do metro de Chelas. Você parqueia o seu carro, ou você vem de metro ou de autocarro. O Templo Maior fica em Marvila. Você entra para a reunião, aí como você agora vê as imagens aqui do interior, você deixa aí o seu carro, você entra, se senta, aguarda o início da concentração de fé e milagres, serão feitas orações, será dada uma palavra, você vai receber orações pela cura, se você está depressivo, contra a depressão. São 7 orações que são feitas e é dada uma palavra de fé. Uma palavra que transforma como da água para o vinho. E se você não quiser falar com ninguém, você está à vontade. Porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Mal não vai fazer. E de repente você já bateu em tantas portas como os casos que estou aqui hoje apresentando no programa, que você diz: Pedro, na verdade eu só tenho a ganhar. Porque esta vida que essas pessoas têm encontrado é tudo que eu mais sonho alcançar. Então neste domingo, às 9h30 da manhã, esteja conosco. Eu vou colocar uma matéria que fala melhor a esse respeito e já voltamos para realizar então a oração. É aqui, no Templo Maior, que todos os domingos milhares de pessoas vêm à procura de uma vida melhor. Chegam aqui deprimidas, com o casamento arruinado, vida financeira fracassada, saúde debilitada e cansadas pelos anos de sofrimento. A minha vida era um terror, doente, depressiva, não tinha vontade de viver, tinha de mioma, tinha quistes, tinha muitos problemas de ossos, que era reumatismo atroz, não tinha alegria para tratar do marido, nem dos meus filhos. O que é que eu estava cá a fazer? Sofria de depressão crónica e doenças de cabeça mesmo. O meu negócio não andava para a frente, o meu casamento estava uma miséria. A depressão não é ausência de pessoas ou ausência de coisas materiais. A depressão vem pela ausência, a pessoa se deixa tomar pelo problema que aflige a sua alma, ela se deixa dominar por aquela situação, porque todos enfrentamos lutas, momentos difíceis de dor, não é? Mas quando você confia em Deus, você vence. A concentração de fé e milagres acontece todos os domingos às 9h30 e é a primeira reunião da semana que tem por objetivo renovar as suas forças interiores para que você tenha capacidade para enfrentar todas as dificuldades do seu dia-a-dia. Eu comecei a ver que ali que era o meu lugar, que ali que Jesus estava comigo. E quando eu recebi então o Espírito Santo, foi a coisa mais valiosa da minha vida.
Ele tirou a depressão, os medos, a ansiedade, as tristezas, as dúvidas, tudo nasceu de novo para mim. O meu vazio hoje é cheio pelo Espírito Santo. É paz, é uma alegria, mansidão. Eu tenho equilíbrio como esposa, tenho equilíbrio como mãe. Hoje eu posso dizer que encontrei Jesus na Igreja Universal. Tenho um casamento abençoado, tenho saúde, graças a Deus nunca mais tive doença nenhuma. O meu negócio corre bem. Tenho um casamento feliz, o meu filho é feliz no casamento dele também, abençoado. A minha vida financeira também, mas acima de tudo tenho Deus, que é a coisa mais importante que a gente tem nesta vida. Com palavras que confortam a alma, orações para todas as áreas da sua vida, mas principalmente a busca ao Espírito Santo. Uma reunião indispensável para si que prioriza Deus na sua vida. A importância de vir aos domingos é para a gente acender aquele fogo que nós temos dentro de nós, que Deus coloca na nossa vida para a gente poder ultrapassar todos os nossos problemas, porque os problemas existem na nossa vida, não é? Como a gente vive neste mundo, mas com a gente com o Espírito de Deus e buscando e ouvindo a palavra, meditando, aprendendo os ensinamentos e praticando, Deus opera na nossa vida e é uma maravilha. Jesus livra a sua alma da depressão, dessa prisão. Ele livra você. Se ele disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei, então ele te dá o alívio e ele muda a sua vida. O Templo Maior fica localizado na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, apenas a 200 metros do metro de Chelas. A porta aberta para o ajudar a mudar de vida. Está aí a grande oportunidade de você também estar conosco neste domingo. É o momento da oração. Pegue em mãos o seu copo com água. Nós vamos falar com Deus e Ele com certeza vai lhe ajudar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós apresentamos a Ti a vida de todas as pessoas que acompanham a este programa e a esta oração. Algumas delas, como a senhora Livina, que viveu depressiva, tomando tantas medicações, que teve uma vida de dor, de sofrimento, de rejeição, de abandono, estão sentindo na pele a mesma dor no presente. E tal como na vida dessas pessoas que mostramos aqui no programa, ficou provada a ação, o milagre do Senhor na vida dessas pessoas, eu determino que, de igual modo, na vida desta pessoa que me acompanha, através do teu poder, haja a cura, a libertação. Tu disseste, eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim não voltará a ter sede. Então, meu Deus, que através deste copo com água, que nós a Ti apresentamos, esta pessoa receba vida, ela receba forças, ela receba, meu Deus, o ânimo para poder, uma vez mais, lutar, que seja para vencer, pois a Ti eu consagro esta água, eu abençoo esta água, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, beba dela e receba a força de Deus, seja livre do mal. Que Deus, Ele entre no seu ser agora, através desta água. A dor na coluna, na cabeça, a dor no corpo, venha sair. Que seca pela raiz esta doença, esta enfermidade, e que você seja livre, livre do sofrimento, da insônia, da depressão. Meu Deus, que entre nesta casa a paz, a união, que haja respeito, que haja compreensão, que a Tua luz se ilumine na vida desta pessoa, para que ela possa encontrar a saída, para que ela possa encontrar a solução. É o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga que assim seja. Diga graças a Deus. Respire fundo e creia que Deus, Ele entrou na sua vida. Esta oração
é apenas uma oração. Se você colocou o seu nome na oração ligando para o nosso SOS, você estará incluído nas outras orações e agora você já terá forças para poder procurar a Universal mais perto de si. Inclusive, nesta quarta-feira, pelas 20 horas, o Senhor Bispo Domingos vai estar conosco no Templo Maior, realizando a Escola da Fé. Porque a Universal é isso, é a escola onde você aprende a exercitar a sua fé. Quando o aluno chega na faculdade, ele chega totalmente leigo de um determinado assunto e ao término de 3 anos, dependendo do curso, depois o mestrado, ele vai sair dali um médico, um engenheiro, de acordo com as informações que ele recebeu. Criou-se nele uma estrutura que fez ele capaz de exercitar uma profissão. E com respeito à fé, é assim. A Bíblia diz assim, de que adianta a fé se ela não tiver obras? Quer dizer, fé não é um sentimento, eu acredito. Fé não é apenas uma crença por palavras, eu creio em Deus. Não, toda a fé verdadeira, ela é acompanhada de escolhas, de atitudes, de decisões. Mas que decisões, que atitudes? É o que você aprende na escola da fé. A Universal é a escola da fé. E aí, quando a pessoa aprende a fé, como vocês viram aqui a senhora Livina, 7 anos depressiva, muitos medicamentos, quer dizer, a vida da senhora se levantou. Aquela tristeza acabou, né, senhora Livina? Acabou completamente. A vontade de morrer, acabou tudo. O ódio que a senhora carregava. Tudo, desapareceu tudo. A senhora costuma participar quarta-feira na Universal? Costumo, sim. A senhora participa onde? Em Cascais, na Avenida 25 de Abril, número 25. É onde a senhora frequenta? Exato. Por exemplo, a senhora Livina vai estar em Cascais. Você vive onde? Aí perto da sua casa há também uma Universal. Às 8 horas da noite, nós estaremos lhe aguardando no Templo Maior nesta quarta-feira. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. O que a senhora gosta mais da reunião de quarta-feira, senhora Livina? O que eu gosto mais é da palavra. A palavra. A palavra. A palavra é a instrução, alimento. É o alimento, né? Alimento. Fortalece o nosso espírito e nos levanta. Eu agradeço muito a senhora ter vindo no programa, que Deus continue abençoando. Um bom dia para a senhora. E para você também, que esteve conosco aqui, foi um prazer imenso. Nesta quarta-feira, então, venha se alimentar da palavra, no Templo Maior ou na Universal, mais perto de si. Um forte abraço e até a próxima. A correria do dia-a-dia, o stress do trabalho e o tempo gasto no trânsito consomem a sua energia e o seu tempo a ponto de não sobrar disposição para alimentar a sua fé. Você precisa de uma pausa para fortalecer o seu espírito e priorizar o que realmente é importante para a sua vida. Todas as quartas-feiras no Templo Maior é realizada a Escola da Fé, uma reunião essencial para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual. De uma forma simples e prática, você estudará a Bíblia e aprenderá a aplicar os ensinamentos no seu dia-a-dia. Afinal, se a sua fé não crescer, certamente irá diminuir. Escola da Fé, às 7, 10, 12, 15 e especialmente às 20 horas no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si.